Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Hoje eu quero entrar no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a seguir, onde fala de uma igreja que quase eu não vejo ninguém falando, né? Nós falamos de das 7 igrejas, mas essa parece que passa desapercebido por alguns. E a gente vai ver a grandeza de que na terra nem sempre você precisa ser rico. Não é porque você está servindo a Deus você vai ser rico. A sua riqueza é exatamente em um lugar onde o ladrão não pode, nem deve e nem vai nunca alcançar. Ferrugem, nada disso vai fazer parte da tua vida. Por quê? Essa igreja quase ninguém fala dela. A paz do Senhor, família abençoada. A paz do Senhor, pastora Maria Aparecida e pastor Cidercino. Que Deus vos abençoe por estar todo dia dando ênfase à palavra do Senhor. Que Deus dê em dobro esse reconhecimento que eu não me faço merecedor de nada. Quem merece toda a honra e toda a glória aqui neste lugar é o Senhor. Acho que o pastor Gilmar também está aí. Maria do Carmo, eu confundo, as fotos é bem parecida, né? Pastora Maria do Carmo, esposa do pastor Arraiais. Sejam bem-vindos, que Deus possa... eu nem sempre falo que talvez vocês tenham uma linha de pensamento diferente da minha, mas eu faço aquilo que Deus manda. Estamos muito felizes por vocês. Nós também estamos felizes de saber que Deus tem agido na nossa vida, como agiu na igreja de Esmirna. Já ouviram falar dela? Ela é uma das 7 igrejas. Vamos voltar aqui um pouquinho para que vocês entendam. No versículo 2, capítulo 2 e 8 de Apocalipse 2 e 8, diz assim: o anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro, o último que foi morto, ressuscitado, faz as seguintes afirmações. A gente vê aqui ao anjo da igreja. O que é o anjo da igreja? Quem representa esse anjo? É Jesus? Não, é o pastor, a pessoa que dirige o trabalho. Por isso que ele diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último que foi morto e ressuscitado, e faz a seguinte afirmação. Aí a gente vai para o 9 para a gente compreender melhor o que nós vamos falar aqui hoje. Conheço, olha só que bacana, conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço as blasfemas dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Quando a gente lê isso aí, pega a Bíblia tua, que você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Nós percebemos que essa igreja ela é única, dá a entender que ela é única no meio das sinagogas de Satanás. O que são sinagogas, pessoas? Templos que já não estão mais sob o controle de Deus, mas sob o controle do homem e do próprio Satanás. De vez em quando eu falo aqui que em alguns púlpitos por aí o Senhor não tem mais liberdade. Não tem mais liberdade nenhuma. Ali quem manda é o camarada, né? Mas você veja que a conta vai chegando. É tantas coisas que nós estamos inventando. Tijolinho santo, já falei disso aqui. Lencinho, feijão. Até banho de piscina dentro de igreja eu já estou vendo. Diz que é para graça do Senhor chegar ali. Cidercino Pereira, paz do Senhor, pastor. Abençoado, amém. Hoje nós vamos falar de algo aqui bem pesado.
pesado para aqueles que não compreendem o desejo e a vontade do Pai. Nós não temos que inventar nenhuma moda. Alguns dos nossos líderes estão inventando modas para que isso dê mais rendimento, para que a igreja enriqueça. E ela enriquece na terra e empobrece espiritualmente falando. Não sei se você concorda com o que eu digo, que se não concorda, está aí liberado, né, para poder ir para outro canto, aonde tem uma mensagem que venha coabitar com os seus desejos. E o Senhor não está aqui para fazer os nossos desejos de qualquer jeito. Ele está sempre disposto a ouvir, a fazer. Mas primeiro nós temos que compreender o melhor, o conteúdo da palavra. Então essa igreja, ela é uma igreja que poucos pastores falam nela. Repara que não fala nela. Outra coisa também que não fala, já leu lá em Malaquias 3:10 para baixo, né? Trazer seus dízimos de oferta à casa do Senhor, para o bom andamento, não é para o mantimento, papapá. Mas só vai até aí. Não passa para baixo um pouquinho. Passa para baixo um pouquinho. Sejam homens de Deus e mulheres de Deus que leem a palavra por inteira. Passa um pouquinho para baixo. Lá você vê o que sobra. Você vai ajudar o órfão e a viúva. Mas eu não vejo pastor nenhum lendo isso. Mas eu vejo alguns pastores cumprindo com essa palavra. O meu pastor Luiz, ele todo, não é, cara? Todo mês ele recebe uma grande quantidade de mantimento, cestas básicas. O pastor Luiz, sem medir consequências, sai dando elas. E tem mais uma. Você não pode dizer essa cesta básica é só para o meu povo aqui. Não. Lá está falando para o órfão, a viúva, o necessitado. E não diz que é da congregação. Pode ser para a sua própria congregação, mas pode ser para uma pessoa que não tem nada a ver com a tua igreja, com o teu ministério, né? Ou talvez nem crente essa pessoa seja. Mas a ordem de Deus é essa para nós. Então a gente quase não vê assim, os pastores entrando nessa parte da igreja de Esmirna. Ela tem um nome engraçado. Porque aqui diz, ó, conheça as tuas aflições. Quantos ministérios por aí não está passando extremamente aflições terríveis, né? Está passando muitas aflições. Ministérios esses grandes, que deveria fazer um pouco mais pela sociedade. Vivemos em um país laico, mas a igreja, ela desempenha, ela está aí, ela desempenha um papel socialmente. É social, não é socialmente falando não, é social. Ela tem que fazer a parte dela. Ah, pastor, mas não sobrou. Aí Deus entende. Tem igreja que está começando. Tem igreja que, igual no caso da pastora Maria do Carmo e do pastor Arraiais, que estão começando. Às vezes entra mal para pagar a luz e a água. Mas eles continuam de pé, dizendo Deus vai operando. E daqui a pouco nós vamos poder de recolher da igreja e retribuir para a própria igreja. E assim também se manter, para a glória de Deus, se manter. Não no luxo, como muitos aí fazem, mas se manter confortável na presença de Deus. Quem cuida de você, a gente vê lá em 11 de Provérbios, versículo 24, se não estou eu equivocado, que lá Moisés desiste dos prazeres, da riqueza do Egito, e ele passa então a viver pelo vitupério. Viver pelo vitupério é o caso do pastor Arraiais e a pastora Maria do Carmo, que está aí hoje. A pastora Maria Aparecida e o pastor Cidercino, eles não estão dirigindo igreja,
Eles estão trabalhando. Deus abriu. Edivaldo Pereira. Se for o Edivaldo que eu estou pensando, é o meu neto. Seja bem-vindo. Outro dia tu passou de caminhão por nós e buzinou. Né? Você conheceu a gente. Seja bem-vindo, meu filho. Hoje eu vou falar de coisas aqui que vai ter gente que vai sair roxo. Não vai gostar do que eu vou falar. Mas essa é uma realidade. Nós precisamos ajudar as nossas igrejas. Ajudar as nossas igrejas. Mas prestar atenção se essa igreja ela está tendo misericórdia daquele que está passando por necessidade. Por isso que ele diz aqui em Apocalipse 2:9, olha, igreja de Esmirna, conheça as tuas aflições e a tua pobreza. Oh, glória a Deus. Mas, contudo, tu és rica, ou rico. Conheça as blasfemas dos que dizem judeu, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Pessoas que pegam a obra de Deus e transformam ela em algo para o sustento só não, mas para o luxo dele, para os prazeres dele. Eu conheço pastores aí que só andam de jatinho para cima e para baixo. E de ministério respeitável, que poderia morar lá no estado que ele é presidente, mas não, mora no Rio de Janeiro, não vou dar nome, viu? Mas mora no Rio de Janeiro. E é de um ministério muito forte, que eu já tive nele, a pastora Maria Aparecida também já esteve nele. O presidente tem um jatinho exclusivo para levar ele do Rio. Ele quer morar perto da praia, perto do luxo, entendeu? Nas nações, nos melhores lugares, confundindo que servir a Deus. Como que pode um presidente de um campo, de um estado inteirinho lá no Pará, morar no Rio de Janeiro? Quanto custa isso para a igreja? Um jatinho, um trânsito desse, cada culto. Quanto custa? Não é nem para a igreja que eu digo que quanto custa. O que eu digo é quanto que aquele que trabalhou o mês inteirinho, pegou o seu dízimo, deixou ali, para esse pastor estar de graça. Se ele é presidente de um estado, ele tem que morar ali. Diminuir o gasto. E isso sobraria para a glória de Deus, para ajudar muitas outras pessoas. Muitas igrejas que estão aí, que não tem uma casa legal para o pastor morar. Eu já morei em casa que é uma imundícia. Mas nós moramos lá. Era aranha, flor de manga. Peguei até um camaleão dentro de casa, na cozinha peguei. Não tinha forro, era baixinha. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí eu estou falando que se o ministério tem condição, ele tem sim, tem ministério que tem, mas não dá. Não dá esse apoio para que o pastor more bem. Você merece morar bem. Porque você zela da casa do Senhor. Quem não lembra de Eli? Eli tinha uma casa enorme. Servo do Senhor. Até que ele deixou os filhos dele, né, contaminar tudo, estragar tudo. Isso é uma verdade, o pastor tem que morar bem. Que já basta as aflições que ele passa. Quantas vezes um pastor deita e olha assim do lado, Edivaldo, e pensa, como que eu vou pagar a luz esse mês? Quantas vezes o pastor Arraias não passou por isso e pastora Maria do Carmo? Pastor Cidercino, pastora Maria Aparecida. Os nossos pastores aqui, pastor Luiz e Maria Alves de Lima, quantas vezes não passaram por isso? Avisa lá o Carmo, o Hidrocar. Então, quantas vezes a gente vê aí alguns ministérios pendengando
Aí você diz, mas esse ministério é de que igreja? Ah, é da igreja tal, no estado tal, é extremamente rico. Mas não, é um poço que nunca enche. Eu sempre estou falando quase que a mesma coisa, para que você entenda e compreenda que você não ouviu isso só uma vez, ouviu várias vezes de Deus. Tenha misericórdia do teu próximo, ajude na tua igreja. A pastora Maria do Carmo está aqui falando, nós passamos por isso. Eu sei que vocês vivem pelo vitupério, desistiu da vida do Egito e vive pelo vitupério. Assim foi Moisés. De dia o sol era muito quente, Deus mandava uma nuvem. À noite era muito frio, Deus aquecia. A fome nunca existiu, Deus mandava maná, codorna. Mas mesmo assim o povo chegou a um ponto que achou que Deus era obrigado e começou de graça com ele. Começando a profanar a caminhada que duraria nem metade dos anos em que eles andaram. Fizeram eles andar 40 anos assim, ó, rodando em volta. Sabe por quê? Quem atrasa a minha bênção, quem atrasa a sua bênção, diga bem forte, sou eu mesmo. Por muitas vezes a gente ser corrupto espiritualmente falando. Na primeira oportunidade nós vamos adorar outra coisa. Na primeira oportunidade, eu quero ser pastor, fulano me chamou para ser pastor. Para ser pastor, primeiro, você tem que passar por um grande vitupério. Você tem que ter experiência com Deus. Porque pastorear não é fácil. Pastorear não é brincadeira. Olha o meu rosto hoje como é totalmente diferente de que quando eu pastoreava. Porque eu quase não dormia de tanta preocupação e o ministério, olha, todo mês era uma coisa para pagar, tinha que mandar taxa tal. Era dessa forma a coisa. Não olha quantos membros tem ali, às vezes você está começando. Eu começando já era cobrado, né, cara? Eu começando no fundo de casa, quem lembra aí sabe disso. Já era cobrado as taxas. Tem que mandar, porque o obreiro que não mandar, eu arranco. Arranca nada. Vocês nem obreiro vocês têm. Igreja assim não fica obreiro. Porque é uma igreja que trabalha embaixo de um jugo, como Mateus 23. Cria fardos tão pesados que nem quem criou com a ponta do dedo não quer encostar. Lê lá em Mateus 23 que você vai entender o que é que eu estou falando aqui. Essa é uma realidade. Quantos pastores estão aí doentes, anos e anos pastoreando, não tem um mês de férias. O que eu gosto do pastor Arraias é que de vez em quando ele pega a esposa dele e desaparece, some, viaja não sei para onde. Ele sai para passear, vai morrer para lá. Eles têm que cuidar deles também, daqui a pouco estão velhos, acabados. E a igreja vai continuar a mesma coisa. Não faz ideia o que passa um pastor. Eu sei que no meio dos pastores tem muitos pastores malandros. Vamos falar logo a palavra clara logo, porque eu não sou de meio termo não. Ladrão, safado. É um tremendo de um bode. Mas tem muitos pastores que vivem pelo vitupério. Que Deus é com a vida dele, mas esses pastores, eles não arrumam muitas pessoas para dentro da igreja deles fácil não. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos mal acostumados. E aqui a gente encontra a igreja de Esmirna, que raridade você vê um pastor pregar sobre isso, que diz aqui, conheço as tuas aflições e a tua pobreza, né? Contudo tu és rico. Conheço as blasfemas dos que dizem judeu, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Eu que estou falando isso, não é a palavra. Mas tem um segredo que essa igreja tem, que é diferente de todas as outras. Diz aqui, ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás.
Porque está escrito: o Senhor teu Deus, adorarás só a Ele, servirás. Em Mateus 4, versículo 10. Quer dizer, essa igreja, no meio de tantas mesquitas, ela estava dentro desta palavra e desta proteção. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, de dentro da minha igreja não. Na minha igreja você não fica, porque o anjo que eu coloquei lá, o pastor, é homem que tem aliança comigo, é meu filho. Essa é a diferença. Será que o teu pastor é filho de Deus mesmo? Tem uma aliança com Deus mesmo? Ou ele tem projetos e planos que são maquinados dentro da cabeça dele dia e noite, de uma maneira de te agradar, me agradar, para que cada dia me arranque mais dinheiro? Ou ele é desses que sai aí profetizando coisa que é pela venta, para que te agrade e você chegue nele e dê 100 e dê 200? Não é errado você cuidar do teu pastor, não é errado, a Bíblia não condena isso. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos pastores. Eu estou falando pastor, e com a mesma inicial, bode. É diferente de pastor. Tem bode sentado na cadeira de Moisés. Lá em Mateus 23, senta na cadeira de Moisés, mas não é Moisés. É só pegar Mateus 23, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui hoje. Ah, pastor, o senhor está revoltado. Revoltado? Eu estou dando um alerta. Que o seu ministério não precisa ser grande. Que o seu ministério não precisa estar lotado de gente, não. Porque todo mês tu vai pagar o teu aluguel, tu vai comer, vai beber, porque quem te sustenta é Deus. Quem zela de você é Deus, não importa quantas pessoas você tenha dentro da tua igreja. Aí por isso você cai nesta palavra, lá de capítulo 2 e versículo 9. Eu conheço as tuas aflições. Não estamos livres de aflição. Outro dia eu estava falando para caralho, meu bem, tem dia que me dá vontade de montar um ministério. A Carla quase que disse para mim: sangue e fogo. Meu bem, se pudesse, nós não íamos pastorear mais nunca. Pelo sofrimento que passou. Você vê hoje filhos de pastores, você pergunta para eles: você quer ser pastor? Estou falando pastor, não bode. Ele diz: não. Eu vi minha mãe sofrendo, vi meu pai perder os cabelos da cabeça. Mas uma coisa me alegra, né? Que em 2 Coríntios 6:10 diz assim: entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo, a exortação, uma vida santa. Lá em 2 Coríntios 6:10 diz que às vezes nós nos encontramos entristecidos com a própria obra, mas sempre felizes. Entristecido não significa que você não possa ser feliz. Apóstolo Arraiais, seja bem-vindo, que Deus vos abençoe. Eu estou contando aqui hoje um pouco da situação, eu acho que até de vocês. O que vocês passam. Às vezes estão entristecidos, mas aqui lá em 2 Coríntios diz: mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas. Olha que glória, que maravilha que é. Mesmo você entristecido, chamado de pobre, mas você enriquece a vida de muitas pessoas. É eu que estou falando isso? Não. 2 Timóteo, é isso mesmo, ou 2 Coríntios 6:10. Lê essa palavra para o bom conforto e a estabilidade espiritual da vida de cada um de vocês que são pastores. Nós, né? Eu estou fora, mas é por um tempo. O cara está falando que sangue e fogo, que não quer mais. Mas deixa, depois que Deus me curar dessa diabetes, fiz um compromisso com Deus. Vou fazer tua obra de novo, dentro de 4 paredes. Enquanto isso, vou fazê-lo com a Donatello. Não, ninguém está vendo eu trabalhando com a Donatello, porque eu estou com um grande problema de saúde.
Né, cara? Não estou aguentando ficar de pé. Mas isso Deus está pondo um basta. Quem crê, diga amém. Porque eu sei que Deus vai pôr um basta. Sabe do amor que eu tenho. E a coragem que eu tenho. E o amor que eu tenho. Eu sempre gostei de estar na rua pregando. Entendeu? Então é isso. Entristecido, mas sempre feliz. Quem vê a tristeza do pastor Arraiás, do pastor Cidercino, que está aí, do Marcos, lá do Vale de São Domingo, que também está aí conosco hoje, quem é que vê? A esposa. A esposa tem hora que ela é o nosso refrigério. Ela diz, meu bem, esse mês não deu nem de pagar as contas. Mas vamos continuar, aleluia. O Edivaldo diz, amém, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai dar tudo certo no final. Você pode estar entristecido com alguma coisa, com alguma perca, com alguma decepção. Aleluia. Mas você tem que entender uma coisa em nome de Jesus. As aflições fazem parte. Faz parte da nossa vida. Então Deus está falando ali, meu filho, aqui em 2 Coríntios 6 e versículo 10. Entristecido, mas sempre feliz. A igreja te vê sempre sorrindo. Mas não sabe o que é que você passa. Quantas vezes você tem um carro e olha para ele e diz, olha, a gasolina só dá de ir lá no mercado. É ir e voltar. E aí a esposa, a ajudadora, diz, mas Deus proverá, como sempre proveu na nossa vida. É a igreja, o sistema da igreja de Esmirna. Esmirna, né? Ela é pobre, mas ao mesmo tempo ela é rica. Aqui a irmã Maria Aparecida dizendo, pastora, né? Nunca tiramos férias. Tinha 4 meses de casado, já fomos cuidar da igreja. Abrimos trabalho construindo o próprio bolso. Mas agora não fazemos mais isso. Para nenhum ministério mais. Se Deus quiser, deixa eu ver aqui. Se Deus quer nos colocar diante da igreja, é só pastorear. E vai voltar. Mas calma. Deus está dando um refrigério, um descanso. Vejo o pastor Arraiás aí, foi para o Pará, foi para tanto canto. Mas a obra de Deus é aqui. Por que ele saiu? Às vezes a gente deixa um obreiro no lugar da gente e diz, esse homem é um homem de Deus. Vai me representar as coisas de Deus. E daqui a pouco tudo aquilo que você construiu, aquele homem num passo só, ele rebenta com a tua igreja, acaba com tudo. E lá vai você de novo para Nova Olímpia, recomeçar tudo do zero. Porque Deus é na tua vida, pastor Arraia. Porque Deus é na tua vida, pastora Cidercina e pastora Maria. Pastora Maria do Carmo. Hoje tem Maria, está faltando só a nossa pastora. Hoje ela não entra, ela está na Barra do Burro. Né? Então assim, nem dormir a gente podia muitas vezes. Éramos acordados com alguém pedindo socorro. É isso. Todo mundo vem a nós. E quem que nós vamos? Por isso que eu falo, tem hora que eu pego a Carla, agora faz dia, direto ela pergunta pra mim, que dia que nós vamos pescar, meu bem? Lá nós falamos um monte de borracha, nós dá risada. Que dia? Aí eu digo pra ela, loguinho, meu bem. Logo que eu puder ficar de pé. Nós vamos lá para a lagoa pescar traíra. E se falar igreja lá, tá autorizada, ela me dá uma varada nas costas. O que falar de igreja lá na pescaria, onde eu tiver, vai levar uma varada nas costas. Então já é um combinado. Vamos falar de outras coisas. Deixa as dificuldades das igrejas, estão nas mãos de Deus. Se tu é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se preocupa que Deus vai usar a jumenta para falar contigo, vai usar o ímpio para te abençoar. E eu tenho prova disso, que Deus faz isso.
Eu sei que Deus faz isso. Quando você menos esperar, o ímpio chega e toma, tá aqui, pastor Arraes. Uau, pastor Arraes e Maria do Carmo, eu não tenho exemplo melhor. Né, cara? Às vezes eles estão assim numa situação, mas eles nunca estão tristes. Eles estão entristecidos, mas não reflete isso para ninguém. Daqui a pouco vem alguém e dá para eles um carro, ele tem um negócio de ganhar carro. As pessoas abençoar o pastor Arraiais com um carro. É assim. Mas o que é que o pastor Arraiais tem de diferente de você, pastor Zé Carlos? Nada entre nós é diferente, cada um tem uma função. A minha função eu sei qual que é. E o pastor Arraial também sabe. Arraiais, né? Sabe qual que é a função dele. Viveu muito tempo sozinho, mas um dia Deus pegou e fez ele olhar para a pastora Maria do Carmo. E ela olhou para ele e disse: tu és meu. E ele disse: tu és minha. Minha adjuntora, minha companheira. Assim como a pastora Maria Aparecida também. Mas não sabia ele, pastora Maria Aparecida, estou lembrando da prova da abóbora em Arenápolis. O pastor Arraes conhece vocês e eu não sabia. Eu pensava que vocês não eram amigos. Entende? Então quantas provas vocês já não passaram? E hoje Deus está aqui confortando o coração de cada um de nós, dizendo: vão passar ainda mais, mas agora estabelecido por algo chamado suporte de Deus. O que é? Quando está acabando, Deus envia. Deus é quem nos sustenta. Então a igreja desmia, por isso que diz em 2 Coríntios: entristecido, mas sempre feliz. Olha o que essa palavra diz. Pobre, mas enriquecendo muitas pessoas. O que quer dizer enriquecendo muitas pessoas? Você mesmo com a sua luta, com o seu sacrifício, você levanta a mão para o alto e diz, né? Aqui é a casa de Deus, aonde você recebe bênçãos, e bênçãos essas que vêm do céu, mesmo que não venha para você. Oh, glória a Deus! Olha só, vocês se conhecem desde a infância. Chegou Carla, como é que é o nome da mulher do Batista, meu bem? Chegou a minha doutora, ela é doutora nossa aqui. Aí ela que vem socorrer mais o Pedrada. Ô, glória, né? Socorrer eu quando eu estou passando mal. Ela chega com um monte de coisa. Tem umas coisas que é de furar o dedo, é chato, só gota. Mas tem um que é legal, aperta, diz que é de tirar pressão. Aquele é bom, sabe? Mas o tal do dedo, oh meu Deus do céu. Então, eu estou grato a Deus por vocês estarem aí hoje compreendendo certas coisas. Que muitas vezes você vai para a igreja entristecido. Pastor Arraes, quantas vezes o senhor já não foi para a igreja assim, com a pastora Maria do Carmo te dando aquele empurrão? Não, meu bem, vamos. Eu acredito nos propósitos de Deus na tua vida. A primeira a acreditar, o primeiro apoio físico que a gente tem é as nossas esposas. Que diz: eu acredito no plano de Deus na tua vida. Quando diz a mulher ser submissa, até hoje gosto de abóbora. Foi glorioso porque estavam fazendo a obra com amor, né? Eu acho que a pastora Maria Aparecida comeu abóbora no mesmo ministério que eu. Que lá foi língua. Quase 5 meses, né, cara? Só língua de boi, era cincão. R$5, aquela língua de crente fofoqueiro, bem grandona, sabe? Mas bem grande mesmo. E o cara fazia para nós cincão. Aí a gente comprava aquilo. Chegou um ponto de não descer mais aquilo. Aí eu conheci um amigo que me deu umas varas de pescar, que é o meu amigo. Como é que é o nome dele, meu bem? Não? Joel, mas quem me deu a vara de pescar? Marido da Rose? Ximenes.
me deu uma vara de pescar e eu pegava de tarde e ia com a Carla para aquelas lagoas. Aí pegava uma, duas. Quando eu pegava uma, eu olhava para o rosto da Carla, né? E eu olhava para ela. Eu via a alegria, não por ter pegado aquele peixe. Às vezes eu só pegava uma, né, cara? Mas aquele peixe ia servir de mistura para nós à noite. E nós vinha feliz com a traíra daquela, enquanto alguns dizem aí, eu não como traíra. Mas tá lá em cima do púlpito quando chama para frente, quem aí quer ser missionário? Quem aí quer ser pastor? Aí essa anta vai lá para frente. Quem é missionário esteja pronto para uma coisa. Deus nem sempre vai permitir rosas. Às vezes Ele vai fazer você conhecer primeiro os espinhos. Oh, glória a Deus! Vai te testar ao máximo. Amém, minha nobre amiga. Deus te abençoe. Eles são amigos, cara. Quem é que tu não conhece, hein, pastora Maria Aparecida? Quem que tu não conhece? A senhora conhece todo mundo. Então, assim, o pastor Arraiais, ele é bastante conhecido, sim. A primeira marcha para Jesus, dentro de Nova Olímpia, foi ele quem organizou tudo. E diz que foi lindo, eu não morava lá na época. Né, cara? Uniu os ministérios. Né, cara? Ele prega isso. Irmãos, são todos nós estamos falando do céu só. Só que existem as tribos, é isso que tem crente que não entende. Ah, eu sou contra Batista. Ah, eu sou contra Deus Amor. Eu sou contra... Não, são tribos que estão falando de Deus da mesma forma. Só que tem segmentos diferentes. Ah, mas lá pode tudo. Irmão, se você tem um chamado diferenciado, você pode entrar no ministério que pode tudo, que lá você não fica. Porque você é especial, Deus vai fazer você entender, não é aí o lugar teu. Ah, mas não é uma igreja? É. Mas o lugar teu é aqui, eu quero você, eu vou... Nem todo mundo pode o que eu posso. E talvez eu não possa o que vocês podem. Às vezes Deus libera coisas para vocês que não libera para mim. Porque Ele me conhece, sabe o porcaria que eu já fui. Ele sabe das minhas fraquezas. Ele sabe da tendência que isso pode ocasionar. Hoje eu estou num ministério que não tem, assim, é o Espírito Santo de Deus que vai mudando a pessoa. É ensinado assim, ó. Não tem cobrança. Que muitas vezes a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que a gente faz é dizer, ó, troca tua saia, não é isso? Vista uma roupa social. Eu odeio roupa social. Eu não gosto de roupa social. Eu tenho, mas não gosto. Para dar a sensação que eu estou pelado, com aquele pano fininho. Não corta mais o cabelo, não. Aplica a graça ao invés da lei. A partir do momento que a pessoa estiver inteirada na palavra, na graça, quem vai fazer notório e a mudança na vida minha e na tua é o Espírito Santo de Deus. Não é ordem de pastor, não é norma. Deus veio para quebrar o raio da lei. Jesus veio e quebrou. Se nós vivêssemos pela lei até os dias atuais, acho que a maioria de nós já estava morto. A prostituta era apedrejada. E tantas coisas. O adultério era extremamente cobrado. Mas Jesus veio, quebrou a lei e disse agora é pela graça, tá? Pela graça. Que graça é essa? Porque eu vou deixar entre vós algo da soberania de Deus, que é ligado a mim e é ligado ao Pai. Se você chatear Ele, viu? Você me chateia. Se chatear
Você chateia o Pai. Quem? A presença do Espírito Santo de Deus. Esse é o único que a Bíblia diz: não zomba nem tira onda com o Espírito Santo de Deus. Porque ele não perdoa. Ele é teu refrigério, teu conforto, a tua estabilidade. Ele te orienta, ele te avisa até de coisas ruins que vai acontecer. E o Espírito Santo, ele te avisa: meu filho, não vá agora, não saia agora. Ele zela, ele cuida, mas tem uma coisa que ele não perdoa: é blasfemar contra ele. Porque ele também paga um preço. Ele fazia parte do céu e faz até os dias de hoje. Mas ele está na terra, ó. Ai, que saudade que ele está do céu. Ele está na terra por causa minha e tua. Diga aí, é por mim. Diga aí. Está na terra por mim o Espírito Santo. E não só no ambiente terra. Porque na realidade a terra dele somos nós. O Senhor diz: eu vou para o Pai, mas deixarei quem? O Consolador. Quem que é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Por que vocês atravessam tantas provas e podem estar ali nessa palavra, entristecido, mas sempre feliz? Quem é que traz essa felicidade, essa segurança, mesmo tendo prejuízo, percas, danos, mas vocês continuam felizes e semeando a palavra que faz a diferença nessa terra? É a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Vamos para a segunda palavra. 2 Coríntios de novo 8 e versículo 9 diz assim: pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fôssemos enriquecidos por sua pobreza. Vocês entenderam agora aí? Pois conheço a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, ponto. Parou aí. Que sendo rico, tornou-se pobre por causa de quem? Diga aí. Por minha causa. Ele não desceu cercado de anjo e poder que ele tinha. Ele desceu como um homem. Diadema! Já chegou aí o nosso ilustre e amigo caminhoneiro, a Diadema, o homem da família mais abençoada, né, que eu conheço. Que Deus faça crescer a semente que está sendo plantada, Diadema, dentro da sua vida e da sua casa. Glória seja dada no nome do Senhor. Mas vamos entender melhor aqui. Pois conheça a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ele rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosses o quê? Enriquecido por sua pobreza. Se ele não passa por esse processo, nós seremos pobres pro resto da vida, eternamente pobres, e ainda seríamos lançados no inferno. Boa noite, família linda, que Deus abençoe a nós todos. Dona Alessandra, boa noite. E em especial tudo. Eu te amo muito, eu também te amo muito. Antes era difícil eu falar isso. Eu tinha um problema para falar a palavra eu te amo, porque eu acho que em casa eu nunca ouvi isso. Eu disse em casa, mas não em casa aqui. Não aqui. Estou falando quando eu era pequeno. Não via meu pai dizendo isso. Eu te amo. Nunca vi. Não significava que ele não amava. Ele amava. Olha o Diadema dando a paz a todos os irmãos. Olha, eu não estou acreditando nisso não, papai. Diadema, Deus tem trabalhado na vida tua e vai continuar trabalhando para a glória e enriquecimento de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Você parar, tem hora, para o caminhão para vir ouvir esse pastor chato, falando sempre quase que a mesma coisa. Mas tudo é por enriquecimento da nossa vida. Então, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ele rico,
se tornou pobre por minha e por tua causa, viu? É isso que a palavra, eu preciso explicar isso? Não. Ele vem, passa por todos os vitupérios, passa por todas as dificuldades e não revelou um poder que ele tinha real. Porque se ele revela, estragaria tudo para nós. Nós, os gentios. Ele veio como pobre, mas enriqueceu a vida de milhões. E enriquece até os dias de hoje, através da palavra dele, da presença dele, e tudo que ele tem feito de bom para a nossa vida. Não importa, pastores, o que vocês estejam passando. Alegra-te no Senhor, que isso tudo é provisório. Deus sempre vai estar dando a nós o que nós necessitamos. Estou de férias agora, eu estou só cuidando da minha família. Eita, José Carlos, missionário José Carlos, Sorriso, Mato Grosso. Deus sabe todas as coisas. Tem muitos pastores que querem colocar de Guará, basta a doutrina na hora errada, sendo que o corpo do próprio treinador é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, eu entendi agora o que ele quis dizer. Tem pastor que quer empurrar de garganta abaixo. Você tem que ser, você vai ser, porque assim é assim, não, irmãos. A mudança vem de dentro para fora e não sou eu que faço essa mudança. É ouvindo a palavra e dando lugar para que o Espírito Santo de Deus faça a diferença na minha e na tua vida. Então vamos para a segunda palavra. Ele veio, sendo ele rico, se fez pobre. A paz do Senhor, Renata Magalhães. Ele se fez pobre, que se ele não se faz assim, hoje eu não teria o direito de me encaixar naquela palavra: ajuntar tesouro no céu, onde a traça e o ladrão não pode roubar. Ah, glória. O teu tesouro não é aqui na terra. Talvez você esteja passando aí, né? Nayane Victoria Batista Magalhães. Então, assim, às vezes você está passando aí por várias dificuldades, mas glorifique a Deus, como lembro lá em cima em 2 Coríntios 6:10, que diz: mesmo na tristeza, mas sempre feliz, pobre, mas enriquecendo muitas outras pessoas. Nós somos imitadores de Cristo. Ele veio pobre, mas enriqueceu você e eu. Enriqueceu como, pastor? O senhor não tem nenhuma casa para morar, mas tu é terrível mesmo, hein? Você só vê o campo físico, né? Peça a Deus uma visão, mas uma visão agora espiritual, para que você veja o quanto você é rico ou rica na presença de Deus, o quanto você é especial para Ele. Tem gente que só vê uma parte. Não, pastor, eu estou na igreja porque lá diz que ligeirinho vou estar andando de Hilux. Cuidado para não ser aquelas Hilux da funerária, viu? Tá uma moda agora de botar aquelas Hilux na funerária. Fique ligeiro, que de repente você vai até andar de Hilux, mas é naquela da funerária. Porque Deus tem pressa em mudar a nossa história, a nossa vida. Cuidado, que Deus ainda recolhe, Deus ainda mata. Tem gente que acha assim que Deus mata. Tem o que Ele recolhe e tem o que Ele mata. Chega, para você, tu tá por tua conta. E quando Ele faz isso, a Bíblia diz que existem os filhos da perdição. Filho da perdição está por conta dele. São zombadores, como eu estava falando ontem. Pessoas que não estão nem aí. Está na igreja hoje, amanhã não. Brinca, zomba, tira onda com todo mundo. Humilha pastores, confronta pastores. Cuidado com quem tu está confrontando. Cuidado com quem tu está tocando. A igreja de Esmirna era a igreja pobre, mas porém lá diz que tu é pobre para as sinagogas ricas de Satanás. Mas tu, na realidade, é rica, porque é minha serva, me adora com fidelidade, e eu tenho liberdade no meio
da igreja que é pobre. Nunca seja pobre de espírito. Ele está te enriquecendo hoje, dizendo: olha, eu vim como pobre para te enriquecer. Enriquecer como, pastor Zé Carlos? Enriquecer com a minha presença. Quem tem Cristo não falta nada. Paulo diz: a tua graça, somente a tua graça me basta. Não interessa se eu estou preso, se vão me matar, mas eu tendo a tua graça, para mim basta. Acabou a conversa, né? Não Batista, mas a Edna. É assim as coisas. Se alegre, porque até aqui agora você passou por essa pandemia. Está aí vivo. Eu nem peguei isso. Nunca tomei vacina também não. Ah, pastor, mas o senhor está errado. Não, eu sigo o que Deus está mandando eu fazer. Eu não estou mandando ninguém não tomar vacina. Eu estou falando, vai lá. Se você não fez essa aliança com Deus, vai lá e tome a vacina. Né, cara? Tome a vacina, porque essa doença mata. Eu sou hipertenso, tenho diabetes, eu tenho um monte de coisas aradas. Tenho não, isso não é meu não. A Renata Magalhães diz: eu quero a presença do Senhor na minha vida, e vai ter. Mas é preciso nós nos posicionarmos. Entender que vai ter, tem muitas coisas que conhece, que acontecem na nossa vida. Tiago 2:5 diz: ouve os meus amados irmãos. Tiago 2, versículo 5, tá? Ouve, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam. Essa é a promessa de Deus. Ele não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Ele nos escolheu para isso, para ser ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam. Jesus te ama. Não importa o tamanho da fraqueza tua. Jesus ainda te ama. Isso é que é importante, não perca isso na tua vida. Apocalipse 1:9 diz: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento. Presta atenção aí. Eu, João foi quem? O discípulo amado, segundo a Bíblia, né? Discípulo esse chamado, o único chamado de discípulo amado, era João. Mas veja o que ele escreve em Apocalipse 1:9, versículo 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento. Mas ele não era um discípulo amado? Não era para ele estar passando nenhum tipo de sofrimento. Não é verdade? Mas ele diz ali: irmão e companheiro de sofrimento, no reino e na presença, na fé em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi preso nessa ilha, onde se prendia muitos políticos, onde se prendia muitas pessoas que eram políticos romanos na época. E lá foi um sofrimento bem grande para ele. Mas foi no sofrimento que Deus deu a ele, aleluia, o livro de Apocalipse. Vocês entenderam que o sofrimento nem sempre é prejuízo? Vocês estão entendendo que o sofrimento às vezes nos traz graça? Foi lá que o Espírito do Senhor orientou João a escrever o livro de Apocalipse. Aonde? No pior lugar que ele podia estar, na ilha de Patmos. E ele confirma isso no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, que foi debaixo de sofrimento. Mas ele venceu. E ele é o único discípulo que morreu de velhice. Ele morreu velhinho, aproximadamente 90 e tantos anos. Não vou entrar em detalhe teológico aqui, né? Que aqui eu não aplico isso. Apocalipse 2:13 diz assim:
Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneceis fiéis ao meu nome e não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Vocês reparam que sempre Jesus diz: conheço o lugar, eu conheço o teu sofrimento. Repara que existe essa prerrogativa aí antes. Eu conheço. Não precisa se preocupar, que Deus conhece todo o nosso sofrimento. E também conhece as nossas falhas. Viu? Então ele diz: todavia, né? Apocalipse 3:9 diz assim: farei das sinagogas de Satanás o que se dizem judeu e não são, mas mente sim, farei que venha adorar prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Vai acontecer isso quando, pastor Zé Carlos? Não sei. Vai acontecer quando você ir para a posição. Vai acontecer quando você renunciar. Vai acontecer quando eu deixar de ser rebelde. Vai acontecer quando eu deixar de ser reclamão. Vai acontecer quando eu abrir o meu coração total para que Deus entre e faça morada. Vai acontecer quando haver renúncia na minha vida. Vai acontecer quando eu disser: Pai, controla totalmente a minha vida, porque eu não dou conta. Vai acontecer. Viu? No 2:10 de Apocalipse diz assim: não temas nada que estás prestes a sofrer. Olha aí vindo mais sofrimento para a igreja de Esmirna. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lá lançar alguns de vós da prisão, a fim de que sejais provados. Sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Notaram que mesmo Jesus conosco, nós vamos ser perseguidos. E não está longe isso de acontecer. A igreja do Senhor vai passar por um processo, irmãos. Cuida, vai orar por aquela Ucrânia, mas a Rússia lá, que está lá brigando. Irmãos, veio uma mudança aí, eu venho falando isso direto, veio uma mudança muito grande. Aquela guerra pode se tornar uma guerra mundial. Vocês têm noção o que é uma guerra mundial? Tem orado pelo nosso país? País que agora à noite, foi essa noite ou foi a outra? São Paulo já liberou o carnaval de novo. Tomara que chova 3 dias sem parar. Aí já caiu uma menina, perdeu as 2 pernas. Já começou. No outro lugar caiu não sei o que. Deus está alertando o país nosso. Cuidado. Porque se eu voltar um velho regimento que estava aí, a igreja vai passar por um vitupério tão vingativo de Satanás. Ah, mas Deus não permite não, pastor. Vai estar lendo Bíblia não, é? Isso está escrito. Vai ler a Bíblia que você vai entender. Vai ser o balançar da figueira, viu? Perseguição para cima de nós. Como já tem na Rússia, tem na China, tem no Paquistão, tem no Iraque, tem em vários países. Não se pode mais falar dessa palavra com a liberdade que nós temos aqui. Cuidado, vai orar por essa guerra. Senhor, livra, papai. Que o Senhor é o dono. Não tem soldado, não tem general maior que o Senhor. Que o Senhor estabeleça e pare aquilo ali. Porque muitos vão sofrer se essa guerra bem aí continuar. Essa guerra vai aumentar. Não está longe de nós termos uma guerra mundial, irmãos. E tudo indica que pode nascer ali. Não estou afirmando, viu? É pelo que eu vejo. E se nascer essa guerra mundial,
Vai sobrar para o brasileiro também, viu? Vai ter que escolher um lado. Vai sobrar. Guerra mundial já diz, é mundial. Nós estamos vivendo num país que cada dia mais nós estamos concordando com a rebeldia. A maioria de nós, mesmo os crentes. Outro dia saiu uma lei de não ter mais banheiro. Eu disse esses dias, banheiro masculino e feminino. Tudo junto. E tem crente que apoia, tem crente que mas apoia, eu sou PT. Para mim, crente que vota no PT, ele não é crente. Eu sou PT, um partido que Deus me perdoe o que eu vou falar, Deus me perdoe. É um partido guiado por Satanás. É satânico. E tem crente que... Outro dia alguém me disse isso, dá vontade até de falar quem é, que ele é político. Não, eu sou PT, porque o PT ajudou o Nordeste. Todo governo estabelecido pelo povo tem que ajudar o povo, independente de partido. Pastor, o senhor está falando de política agora? Estou sim, irmão, alertando os senhores. Mas o senhor é Bolsonaro? Não, irmão. Eu nem sou Bolsonaro, eu sou Jesus. Me orienta em quem eu vou votar. Mas vai chegar o dia desse povo assumir de novo o governo, viu? Vai assumir de novo. Não estou falando que agora não, que misericórdia. Essa liberdade que eu tenho aqui hoje, de estar aqui falando que Jesus salva, cura, liberta, eles vão botar freio nisso. Lá no Rio de Janeiro você já não pode pregar nas ruas mais, porque agora é chamado de assédio. Você está assediando. Agora um carnaval inteirinho, 3, 4 dias pode. Um pancadão pode, a noite inteirinha incomodando pode. Agora falar lá meia hora, 1 hora que Jesus é bom, salva, cura, liberta, não pode. E aí nós crentes orando só por nós mesmo. Pai, me dá uma casa. Pai, melhora a minha vida. Vocês deixam, nós temos que deixar esse negócio que Deus já sabe dos teus sofrimentos. Começa a abençoar o nosso país. Aleluia. Começa a pedir a Deus que o Senhor venha refrear toda a opressão maligna que está sobre o nosso país, chegando devagarinho. Mas tem nós que estamos orando quem? É uma minoria, muito pouquinho, que se lembra de orar pelo país. Isso é um dever seu e meu. Vai orar. Até o pastor Cidercino, que é calado, concordou comigo agora. Para com esse negócio de você estar lá orando só por você. Pai, me dá. Pai, me dá, pai. Pai, troca o carro de Batista ou Pedrada. Não. Apresenta o carro do Batista, o Pedrada, mas também apresenta o teu país. Começa orando diferente. Nunca usa a palavra para mim, mas usa a palavra quando você for orar. Vê lá o Pai Nosso, não diz Pai meu, é Pai Nosso. Pai, abençoa a nossa igreja. Pai, abençoa os nossos ministérios. Pai, abençoa os nossos governantes. Pai, abençoa todos aqueles que ainda não te conhecem. É assim a oração do crente. É assim, a oração do crente é assim. Não é lá, Pai, tem misericórdia de mim, Pai. Ano e ano com essa cara de pau, bom de passar um olhinho de peroba. Pai, quando é que o Senhor vai me dar um carro? Jesus, tá uma luta andar de bicicleta, pois tu tá para ficar até sem a tua bicicleta. Porque primeiro, a coisa que Deus diz, né, irmã Nayana Victoria Batista Magalhães, a primeira coisa que Deus diz é que nós devemos ser gratos pela bicicletinha que nós temos. Nós hoje não temos carro de passeio, mas eu sou grato pela Donatella que está ali. Sou grato pela moto velha que eu chamo de Highlander, está lá no fundo. Não é o que você tem, não é o que você precisa, que está em pauta, em primeiro lugar diante de Deus.
mas é o que você deve ser, aleluia, na presença dele. Como assim, pastor Zé Carlos? Você tem que chegar primeiro adorando a ele. Aprenda a orar, Jesus. A Bíblia diz, olha, tu não recebe, eu acho que é lá no livro de Tiago, tu não recebe porque tu pede mal. Sabe por que você pede mal? Porque você só pede para você. Senhor, abençoa a nossa igreja. Tenha liberdade no nosso meio. Comece a orar assim, diferente. Senhor, me dá um entendimento, clareza daquilo que eu preciso para crescer, para que nós possamos crescer e crescer junto para a honra e glória do teu precioso nome. Deixa de ser esse cretezinho que só uma vez eu estava do lado de um irmão orando, eu levantei e fui lá para o fundo. Oração doida aquela. Eu acho que ele estava falando até do pneu do carro dele que furou. Furou, vai lá, o Wilson da Silva chegou, meu gurizão, né, meu filho? Tiago 4:3. É isso mesmo, é lá em Tiago 4:3. Tu não recebe porque pede mal. Porque você é egoísta, eu sou egoísta, e nós só pedimos voltado para as nossas coisas. Pai, eu estou enfermo, cuida de mim. Ele já sabe das tuas aflições, por isso que ele diz, igreja de Esmirna, eu te conheço. Lá em 2 e versículo 8 de Apocalipse. Eu conheço as tuas fraquezas, as tuas aflições, mas tu é pobre, mas ao mesmo tempo tu é rica. Através de como eu me torno rico, pastor Zé Carlos? Abençoando, mesmo com as minhas dificuldades, abençoando as vidas dos outros. É esse o segredo de Deus para que você vá bem. Mas não é só me dá, não para todos os filhos assim. Me dá! Vai dar mesmo, viu? Vai demorar, viu? Você já está cheio, está na hora de derramar. Você não tem meia hora de crente não, tá na hora de você mudar essa tua maneira de orar. Ore pelo seu prefeito, por mais que ele não preste. Ore pelas nossas autoridades, isso é bíblico. A Bíblia diz que se Deus não tiver na cidade, em vão vigia o sentinela. Agora vocês entenderam? Por que nós temos que orar pelas nossas autoridades? Agora vocês estão entendendo? Porque se Deus não estiver no negócio, em vão vai vigiar a PM, a civil, o prefeito, as autoridades nossas, a Polícia Federal, em vão. O diabo vai estar trabalhando o tempo todo aqui em Tangará e em algumas cidades como Luiz de Quitude, lá em cima em Alagoas, está um índice de morte, Campo Novo. E sabe o culpado? Os culpados disso. Eu não posso dizer que é você, mas eu posso dizer que sou eu, que tenho orado pouco para que Deus seja escudo e broquel e que as nossas cidades venham a ter paz. É responsabilidade minha e tua de fazer com que a graça de Deus transborde na nossa cidade e que dê livramento de morte para muitas pessoas. Mas pastor, mas o senhor é chato, né? Sou sim. Está orando errado sim. Você só está vendo a tua dificuldade. Comece a orar pelos outros que a bênção vai vir automaticamente para a tua vida. Amém? E hoje eu vou falar só disso. Porque eu não estou bem legal não. Estou com um pequeno problema aqui. Mas ore por mim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos estar orando, né? Outra coisa, irmãos. Igreja não é lugar para você orar bonito não, viu? Tem gente que gosta de ir na igreja, né? E faz aquela oração bonita, né? Bendito, glorioso, potencial. Estou no meio eu hoje de tuas ovelhas. Já está dizendo que é bode. Que eu estou no meio das tuas ovelhas. Quer dizer, ele é bode. Só pode que ele é bode.
Porque eu não posso orar assim. Senhor, eu estou aqui hoje no meio das tuas ovelhas. Pai, somos nós tuas ovelhas. Entra, Pai, com providência nas nossas vidas. O Senhor conhece todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições. Aprenda a orar, irmãos. Para com esse negócio de dá para mim, Pai, dá para mim, Pai. Tu não é filho único, não. Tu não é filho único, não. Ora pela vida do Wilson, pela vida da Renata Magalhães, pela vida do pastor Cidercino, pastora Maria, a pastora Maria do Carmo, pastor Arraiais, nem sei se eles estão aí. Mas ore, pega o hábito de orar uns pelos outros, para a glória de Deus. Pega esse hábito. E você vai ver que quando Deus abençoar ela, vai abençoar você também. Outra coisa, quando você está orando pela vida das pessoas, você não está se comportando como as virgens loucas. As 10 virgens, 5 tinham óleo. Por quê? Saía para fora. E quando estava querendo acabar, ela completava. Como? E as outras ficou naquele negócio, ore por mim. Ore por mim. Não é assim. Quem fica com esse negócio de toda hora, ore por mim, passa 1 ano, 2, está sempre pedindo, ore por mim, está na igreja há 300 anos, e está sempre na mesma posição dizendo, ore por mim, ore por mim. Que dia que você vai orar pelos outros? Oh, glória a Deus! Que dia que você vai derramar o que Deus encheu você? Não seja como as virgens loucas, mantendo as suas lamparinas secas. Sabe por quê? Que elas perderam o noivo por preguiça de ir lá na bodeguinha onde tinha o azeite. E no nosso caso, aonde tem o azeite, suas orações sérias, suas orações terríveis, é aquela que você entra dentro do teu quarto, você sozinho, e ninguém precisa ouvir, só você e Deus. É assim que a Bíblia manda. Na igreja você vai para glorificar e adorar a Ele e orar em nome de todos. Não fica lá com aquela oração bonita, né? Ora alto que é para todo mundo ver. E você ora bem, mas é só ali mesmo, né? Em casa, misericórdia. Pastor, era 2 da manhã, tinha uma irmã orando por mim, que Deus incomodou ela. Esse Deus é maravilhoso. Enquanto você ora por alguém, Deus levanta outro para te ajudar. É assim que é. Eu estou passando por esse processo, né, cara? Eu não posso contar para vocês ainda o que está acontecendo comigo. Eu lá atrás já ajudei muita gente, a Carla já ajudou muita gente. Mas está prestes a acontecer algo na minha vida. Se Deus dá tempo, aleluia. E ela me ligou para saber como eu estava. Ela é de Itaituba, no Pará. Não precisa você morar comigo, tá vendo aí? Orai, a Bíblia diz, orai uns pelos outros, para que a igreja pobre, que tem lá só meia dúzia, mas se essa igreja se une e começa a orar uns pelos outros, eu vou dizer uma coisa para vocês, funciona. Deixa de ser egoísta. Ore por mim. Ah, mas eu não gosto de você, pastor Zé Carlos. Mas você vai ter que ir para o céu comigo. Me perdoa pelo que eu já te fiz. Perdoa. Não fica dentro da live como observador para saber o que eu estou falando, para ir lá correndo fazer fofoca, como muitas vezes acontece. Ah, ele falou tal coisa. Eu nunca vou mudar. Deus sempre vai me usar dessa maneira. E acabou. Sim, não e não, que passar disso é coisa de Satanás. Mas aprenda, irmãos, a separar as coisas. Quando você vai para dentro da igreja, você vai orar glorificando a Ele. Ó Senhor, muito obrigado por essa semana. Que o Senhor abençoe a todos nós. Que a palavra hoje venha a ser conduzida pelo Senhor. E entendeu? Vocês estão entendendo? Agora, lá no teu quarto, não. Lá no teu quarto você se derrama.
Diz, Pai, a minha situação é essa. Oh, glória a Deus! A minha situação é essa. Eu estou cercado, Pai, de guerra. Ou talvez eu esteja enfermo, Pai. E o médico diz que isso aí não tem jeito. É lá no teu quarto. Por isso que a Bíblia diz, entra no teu quarto e se derrama. Quem lembra da tsunamita do profeta Eliseu ou Elias? Eliseu. Hã? Pastor Alvino, meu amigo desde criança. Na realidade ele casou, eu acho que ele trabalhava com meu pai, se eu não estou equivocado, né? Conheço ele desde criança, ele conhece eu, sabe que eu era porcaria. Mas hoje eu falo as coisas de Deus em um estilo que muita gente não gosta. Não gosta de jeito nenhum. Ah, esse cara aí é um doido. Só fala coisa que... Não, pode me chamar do que você quiser. Mas eu nunca saio de dentro da palavra. Se sair, né, cara? Eu estou sempre dentro dela. Ela é que é a minha orientadora. Então, às vezes a gente ora errado. Tem gente que conta os problemas dele tudinho dentro da igreja. Pastora Maria Aparecida, pastor Alvino, pastor Pedrada. Conta tudo dentro da própria igreja. Ô Senhor, o marido meu essa semana quis me dar um marlapata. E a fofoqueira está ouvindo. Oh meu Deus, esse mês eu não tenho dinheiro nem para comprar o gás. E o fofoqueiro está ouvindo. Por isso que Deus manda você separar as coisas. A igreja é lugar de quê? Para mim ir adorar. Mesmo triste, como está aqui, ó. Eu li aqui para todo mundo ver. Foi no livro de Coríntios, né? Foi no livro de Coríntios que eu li, se não estou eu equivocado. Mesmo triste, você, aqui ó, 2 Coríntios, para a gente terminar, diz, ó, entristecido, mas sempre feliz. A igreja vai te ver feliz. Entendeu? 2 Coríntios 6:10, né? Sempre feliz, pobres, mas enriquecendo muitas pessoas. Quer dizer, você é pobre, está sofrendo, mas você está enriquecendo a vida de muitas outras pessoas. Viu? Enriquecendo com o seu modo de ser, no seu modo de fazer a vontade de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Você saiba disso, que vai ter dia, por isso que é bom orar em mistério dentro da igreja. Por isso que é bom, irmãos, que tem gente que está ali só para ouvir a tua oração e sair falando. Sair, ó, descendo da ripa. Pastor Zé Carlos está passando por tal coisa. Como que você sabe disso? Aí eu vi ele orando assim. Na igreja a gente vai lá para glorificar e abençoar os outros irmãos. Entendeu? Os seus problemas, trate com eles, você e o Senhor Jesus. É em particular. Separe as coisas, pelo amor de Deus. Viu? Porque é dias difíceis hoje. Amém? Vamos orar para nós ir embora? Eu quero agradecer vocês. No final só ficou 3, mas amém. Vocês 3 é que me faz ficar aqui. A Bíblia diz, onde tiver 1, 2 ou 3, ali eu estarei também. Né? Amém? Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Nesta noite eu reconheço que o Senhor é o Deus que está no controle de tudo e de todos. Meu Deus, visita cada vida, a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria, e dos demais que estão aí, a Renata Magalhães, todos vocês, Pai, que estão aí, o Pedrada, a Edna, visite, papai, cada um que fez parte dessa live hoje. Dê a eles, papai, aquilo que é o necessário, e dê a mim também, para que nós possamos continuarmos de pé, glorificando o Teu nome. Aonde falta fé, que o Senhor venha com a Tua presença, e que nós venhamos abrir o peito, o coração, e deixar que o Espírito Santo aumente a nossa fé. Deus, dê a nós, Pai, tempo para que nós possamos chegar na posição que Te agrada. Abençoa a todos em nome de Jesus, assim como todos nesse momento estão me abençoando. Que a glória do Senhor resplandeça para sempre na vida e no chamado de cada um de nós.
Senhor, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos bem forte diz amém. Pastor Gilmar chegou bem na hora do amém, lá do Piauí. Que Deus vos abençoe. Hoje eu não estou legal, não, vou ter que parar mais cedo, tá? E infelizmente eu não estou bem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou tendo um probleminha aí que a pastora Maria Aparecida esses dias desconfiou e está começando. Dificuldade para me falar. É alguma coisa, mas Deus já entrou na causa. Já entrou na minha causa e na tua causa. Viu? Ah, é um derrame. É um derrame de Deus na minha vida. É um derrame de Deus. Oh, glória. É um derrame de Deus. É Deus. Deus está vendo o esforço que eu faço. Deus está vendo o teu esforço. E lembre bem. Tenha as tuas intimidades relacionadas às suas dificuldades só com Jesus. Para de estar orando no meio da igreja dizendo as suas faculdades, as suas dificuldades. Viu como eu começo a falar errado? Então, quando você for orar, entra no teu quarto, aí lá você desaba. Quem lembra aí de Eliseu? Né? Que tinha um servo para frente. O menino que morreu, não foi? E quando ela chegou, o profeta foi, o servo dele foi correndo nela saber. Crente fofoqueiro, quer saber de tudo. Ela chegou sorrindo e ele pergunta para ela: como que você vai? Ela diz: vai tudo muito bem. Dá tipo assim, fofoqueiro, tu não tem que saber de nada da minha vida. Eu vou no pé daquele, aí no pé do profeta não. Lá a Bíblia diz que ela se derreteu, chorou e disse: eu sei que de você vai sair a força que eu preciso para que meu filho retorne à vida. Mas não saiu chorando para vizinho no meio de igreja. Não, não fez isso não. Continuou firme. Essa é a ordem de Deus, firme até chegar aos pés de Cristo. Ele é quem resolve, quem soluciona os meus e os teus problemas. Amém? Tenha mais intimidade com Deus, em segredo, pelo amor de Deus. Para de estar falando teus problemas no meio da igreja. Viu? Entenderam agora? Fique com Deus. Amanhã não tem, amanhã é sexta-feira. Amanhã eu estou na igreja. Mas sábado eu já estou aqui de novo. Né, cara? Se Deus assim permitir e me dá vida para que eu chegue, né? Obrigado, a missionária Cida chegou já no finalzinho e o missionário Gilmar, porque eles foram para a igreja. Eles avisam até quando vai para a igreja, né? Que Deus abençoe vocês, grande mesmo. E assim ficamos nós em paz e tenhamos uma noite de vitória. Um abraço para todos vocês. Viu? Amém.